Olá, quero dar boas-vindas a você que acessou o canal. Se for novo por aqui, lembre-se de se inscrever e ao final, se gostar, deixe um like. Muito obrigada. Primeiros prodígios. Sempre juntos, Moisés e Arão decidiram voltar à presença do faraó. Insistiriam sem desânimo até que o Senhor dos egípcios concedesse liberdade aos hebreus. Conforme as instruções recebidas, cada um dos dois irmãos teria um papel a desempenhar. Sobre isso, Deus havia explicado antes a Moisés. Você será meu representante. Dar-lhe-ei tais poderes que um dia o tirano irá sentir-se ante você como se estivesse diante de mim. E se por um lado compete a você ser Deus, Arão irá tocar o seu papel de profeta. Nas discussões, falará Arão, que tem mais desembaraço com as palavras. Vez por outra, também, ele agirá, mas estarão reservados para você mais tarde as grandes decisões e os maiores prodígios da situação. Como Deus previra, porém, o faraó não levara a sério nem o Deus, nem o profeta. Apesar da compostura de ambos e da seriedade de seus propósitos, eles ainda pareciam dois hebreus importunos e só. Provavelmente andariam querendo um meio de seu povo trabalhar menos. Mas continuava a recebê-los apesar de tudo. Astutamente, talvez achasse alguma liderança sobre os judeus. No contato com eles, seria possível sentir em que pé andavam as coisas entre aquela gente. Se notasse algum indício de revolta iminente, haveria mais tempo de impedi-la. Por outro lado, o faraó tornava claro que não os reconhecia como representantes de Deus. Se vocês fossem portadores de mensagens e poderes divinos, teriam alguma demonstração a dar. Palavras, neste caso, não provam nada. Ao ouvir isso, Arão calou-se. Já que palavras não bastavam, chegava a hora de agir. Ergueu no ar o bastão de Moisés e depois o arremessou ao solo. Imediatamente o bordão converteu-se numa serpente viva e excitada. Mas o rei não se admirou muito. Em sua corte, os sacerdotes exibiam sempre poderes aparentemente iguais. O que intrigava era a ideia de que também os hebreus já conhecessem o segredo, pois para ele o prodígio era apenas um truque. Derrota dos sacerdotes. Diante de toda a corte, o faraó achou melhor menosprezar o que Arão havia demonstrado. Mandou chamar seus sacerdotes do palácio, que todos consideravam mágicos e feiticeiros. Ordenou que também eles arremessassem seus bastões ao solo para que se convertessem em serpentes. Um a um, todos eles fizeram, aparentemente, aquilo que Arão havia feito. Aliviado, o faraó disse: "Aí está. Não é preciso ser mensageiro de Deus para operar prodígios como esses." E apontava para o piso da sala, onde várias serpentes retorciam seus corpos. Mas nesse momento, alguma coisa mais inesperada e espantosa começou a suceder. A serpente que brotara do bastão de Moisés atacou uma das outras e a devorou diante dos egípcios estupefatos. Depois avançou sobre outra, e mais outra, até haver devorado todas elas. Calmamente, Arão recolheu sua serpente do solo e ela, ao ser erguida, transformou-se outra vez em bastão. Os truques de prestidigitadores não podiam competir com o poder de Deus. O faraó estava um tanto desconcertado, pretendera desmoralizar os hebreus diante da corte e, afinal, seus sacerdotes saíam desprestigiados. Enfim, para ele, tudo aquilo não passava de uma competição entre ilusionistas e feiticeiros. Moisés e Arão continuavam de pé ali, à espera do que o faraó lhes diria. Mas como temiam, ele mantinha a mesma opinião. Nada disso altera minha decisão. Não permitirei que os hebreus saiam para o deserto. Depois de sua vitória sobre os sacerdotes do faraó, Moisés voltou a ouvir a voz de Deus. Por isso, em obediência ao que lhe havia sido ordenado dessa vez, ficou à espera do faraó na margem do Nilo. Era um hábito real ir observar as embarcações e a movimentação do povo do lugar. Quando se encontraram, disse Moisés:
Javé, nosso Deus, tem exigido que seja dada permissão para o povo sair ao deserto e orar. Como isso lhe continua sendo negado, mostrar-lhe-ei outra vez o poder do Senhor. Ergueu seu bastão acima da cabeça e com ele desferiu um golpe na superfície da água. Do ponto atingido, no mesmo instante, começou a propagar-se uma horrível mancha vermelha. O Nilo inteiro se convertia em sangue. Ante o olhar perplexo do faraó, Moisés virou-se para o irmão e ordenou-lhe: também você, Arão, fará o que fiz, nos poços, canais, açudes e lagoas, por onde você passar seu bastão até a água que está guardada em vasos se transformará em sangue por todo o Egito. Foi uma calamidade. Os peixes começaram a morrer, tudo virava sanguinolento e por alguns dias muita gente teve de abrir poços para beber água, pois o Nilo se contaminara. A princípio, o faraó, assustado, chegou a vacilar, mas quando seus sacerdotes começaram a reproduzir ilusoriamente o que Moisés fizera, o tirano voltou a sossegar. Não seria com passes de mágica, pensava ele, que 2 hebreus conseguiriam dobrar a vontade do Senhor do Egito. As primeiras pragas. Uma semana depois, Moisés voltava a ouvir a voz de Deus. Com novas instruções divinas, retornou à presença do faraó. Assim ordena Javé, nosso Deus: permita a meu povo que saia ao deserto. Se isso lhe for negado, hordas imensas de rãs farão fervilhar o rio, passarão a terra, invadirão o palácio, as vilas dos nobres, as casas de plebeus, as oficinas dos artesãos. Ninguém dormirá sem ser importunado pelos repugnantes bichos. Se a ameaça terrível chegou a impressionar o faraó, ele não deu sinal disso. Negou. Moisés ordenou a Arão que estendesse a mão sobre o Nilo, riachos, poços e lagoas. Imediatamente surgiram milhões e milhões de rãs, como havia sido anunciado. Infestaram até o leito real. Os magos da corte conseguiram reproduzir o prodígio, mas que adiantava? O que todos queriam era se verem livres da praga, e isso os sacerdotes não sabiam como fazer. Confuso e impotente, o soberbo tirano pareceu ceder. Mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: muito bem, faremos um acordo. Roguem a Deus que contenha as rãs. Se forem atendidos, permitirei que os hebreus saiam para venerá-lo. Já era uma vitória diplomática para Moisés, uma reviravolta nas negociações. Era o faraó agora quem lhe via fazer uma proposta. Mas para deixar claro que tudo acontecia pelo poder de Deus, Moisés perguntou quando deveria rogar. Desse modo, ninguém poderia dizer que o desaparecimento das rãs se daria por acaso. Amanhã mesmo, disse o soberano ansioso, pois assim será feito, predisse Moisés. O logro e a praga dos mosquitos. Moisés orou com fervor e Deus o atendeu. No dia seguinte começaram a morrer as rãs. O povo as reunia em altos montões para queimá-las ou enterrá-las, mas eram tantas que milhões apodreciam ao sol e emanavam um odor pestilento por todo o país. Ainda assim, houve um alívio geral. Evasivamente, porém, o faraó se fazia de desentendido. Não cumpria sua parte no acordo, nem mesmo quando Moisés e Arão vieram cobrá-lo. Mas Deus, ciente de tudo, disse: ordene a Arão que estenda o bastão que dei a você e golpeie a terra com ele. Os irmãos obedeceram. Ante seus olhos maravilhados, cada grão de poeira parecia converter-se num mosquito. Um enxame descomunal, como nunca se vira antes, recobriu todo o país. Ninguém podia trabalhar nem dormir, pois a zoeira e as picadas incomodavam toda a gente e os rebanhos. Todo o Egito ficou paralisado. Moscas, peste, úlceras. Também a petulância dos sacerdotes já se abalava quando sobrevieram os mosquitos. Era um prodígio que não podia imitar com seu repertório de truques, e reconheceram diante do faraó que havia um toque de poder divino em tudo aquilo. Mas nem assim os judeus foram atendidos. Perdurava a obstinação real. Orientado por Deus, Moisés levantou-se ao raiar do sol e foi esperar outra vez o faraó junto à margem do Nilo. Ao vê-lo, anunciou-lhe:
Já que não é dada licença aos hebreus para irem cultuar Javé no deserto, novo flagelo se abaterá sobre o Egito, porque o país será infestado por um prodigioso enxame de moscas. E para que se conheça a distinção entre o povo de Deus e os egípcios, só não haverá moscas na terra de Gesem, habitada pelos hebreus. Mais uma vez, o soberano fingiu não dar importância à ameaça que lhe fazia Moisés. No dia seguinte, bilhões de insetos se esvoaçavam por toda a parte, exceto em Gesem. Moisés e Arão foram chamados ao palácio. Lá ouviram do faraó nova proposta de conciliação. Está bem, permitirei que os hebreus cultuem Javé, mas sem saírem para o deserto. Não era isso, porém, que Moisés tinha em mente. Queria ir com sua gente para o deserto com a intenção de fugirem para Canaã. Argumentou: será impossível oficiar nosso culto aqui. Os egípcios se ofenderiam ao presenciar os ritos hebreus. Para prevenir incidentes, temos de sair imediatamente. Para o faraó pareceu melhor concordar com tudo. Depois que as moscas desaparecessem, então, procuraria alguma outra saída. Moisés, porém, percebeu a intenção e advertiu: afastaremos então as moscas, mas esperamos desta vez que seja honrado o acordo feito entre nós. Em pouco tempo, todas as moscas haviam desaparecido do Egito, pois Deus atendera às orações de Moisés. Não sobrou uma sequer. Passaram-se os dias, mas nenhuma ordem foi dada pelo faraó para que seus soldados deixassem sair os hebreus. Como Deus havia predito, só diante de outras manifestações do poder divino é que o coração do soberano se moveria. Peste sobre o gado, úlceras no povo. Em obediência à nova ordem do Senhor, Moisés voltou ao palácio. Lá anunciou que a teimosia e a deslealdade do faraó seriam punidas mais uma vez se continuassem cativos os hebreus. Mas descrente dos poderes ilimitados de Deus, o rei não deu atenção à advertência. Em cumprimento à predição de Moisés, no dia seguinte, os rebanhos egípcios começaram a ser dizimados. Misteriosa epidemia abateu cavalos e jumentos, camelos, bois e ovelhas. Só nas criações dos hebreus é que tudo andava normal. Ainda assim, o faraó decidiu arrostar as consequências da peste e manteve a proibição obstinada que havia imposto aos hebreus. Deus ordenou então a Moisés uma ação ainda mais enérgica. Deveria apresentar-se ao faraó, acompanhado de Arão, e levar um punhado de cinzas na mão. Diante da corte, quando lhes fosse outra vez negado atendimento ao seu pedido, Moisés deveria espalhar a cinza no ar. Ao propagar-se, a poeira daria início a uma epidemia terrível sobre as pessoas e os animais do Egito. Assim aconteceu. Quando Moisés produziu a nuvem de cinza no palácio, todos começaram a adoecer. Em pouco tempo, na gente e no gado, se abriram feridas que nenhum remédio fazia cicatrizar. A peste alastrou-se por todo o país. Os sacerdotes, até então petulantes, tinham de manter-se em humilhante recolhimento. Como apareciam diante de Moisés e de Arão, com os rostos cobertos de úlceras, que seus ungüentos mágicos não podiam curar. Apesar do flagelo, o faraó ainda resistia, negava licença de saída aos hebreus. A tempestade mortífera. A situação tornava-se cada vez mais tensa. Crescia a expectativa dos hebreus e o temor dos egípcios, mas a obstinação real persistia. A voz de Deus voltou a soar a Moisés. Torne a procurar o faraó pela manhã, quando ele for à margem do rio. Anuncie-lhe que outras pragas virão abater-se sobre ele e o seu povo. Diga-lhe também que, se assim o quisesse, já os teria exterminado de uma vez. É meu desejo, porém, confrontar meu poder com o daqueles que hoje se atrevem a desobedecer-me. Flagelos cada vez mais terríveis acometerão o Egito. Todos saberão, portanto, que o poder de Deus é capaz de manifestar-se em todos os graus de força e ir crescendo até dobrar a vontade do rei mais poderoso que exista. Como ele insistisse em reter meu povo, anuncie-lhe que amanhã farei chover granizo em todo o país, pedras de gelo enormes cairão do céu,
Homens e animais que estiverem em campo aberto morrerão na tempestade. Só escaparão aqueles que, por obediência a mim, estiverem recolhidos às suas casas ou a seus abrigos. Moisés procedeu como Deus ordenara. Quando anunciou a tempestade diante do faraó e de seus vassalos, a notícia logo correu. Muitos egípcios que a essa altura já acreditavam no poder de Javé recolheram o gado aos estábulos e outros abrigos. Depois fecharam-se em suas casas. Na manhã seguinte, disse Deus a Moisés: estenda seu bastão para o céu. Moisés obedeceu. Nuvens espessas encobriram o sol que nascia. Os trovões retumbaram, os relâmpagos faziam explodir as árvores e as rachavam de alto a baixo. E então sobreveio o granizo em todo o Egito. Pesados blocos de gelo feriram homens e animais com tal violência que nenhum escapou. O frio queimou e devastou as plantações. Perdeu-se a cevada, que já tinha espigas, e a lavoura de linho, que estava florida. Só em Gesem, onde moravam os hebreus, é que o ar permanecia claro e tranquilo. Diante da catástrofe, o faraó chamou Arão e Moisés para dizer-lhes: admito que eu e meu povo recebemos justo castigo. Prometo atendê-los se a chuva cessar. Moisés respondeu que sairia da cidade para orar a Deus e pedir a ele o fim da tempestade. Mas não creio que isso os tenha convencido. E tinha toda a razão. Depois de sobrevir outra vez o bom tempo, o faraó novamente renegava sua promessa.